vocês possuem, todo o grande público conhece. Mas hoje a gente vai falar objetivamente sobre os casos envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e se os métodos utilizados por ele devem ser colocados como estão sendo em dúvida. Eu vou começar com o Deltan Dallagnol. Deltan, você que foi chefe da Lava Jato e foi também alvo da Vaza Jato, que mostrou a divulgação, a troca de mensagens entre integrantes da ex-força-tarefa, né, de investigação da Lava Jato e o então juiz Sérgio Moro. Você encontra semelhanças entre os dois casos? Não encontro, Basília. A Vaza Jato foi um monte de fofoca querendo bancar escândalo sem uma ilegalidade comprovada ao longo de toda a história. Já quando a gente olha para essa Vaza Toga, a gente tem que entender o que está acontecendo. É uma história de 3 cenas. Em primeiro lugar, a gente vê ali que Alexandre de Moraes ele escolhia alvos. Por exemplo, ele escolheu como alvo a Revista Oeste e, se não tivesse nada, aí use a sua criatividade. Eduardo Bolsonaro, na visão deles, era, segundo as mensagens, um bandido. Isso sem ele ter acusação, sem ter condenação. E aí eu quero deixar a pergunta: respeita a presunção de inocência, Cacai? Mas escolheram como alvo uma desembargadora que não tinha cometido nenhum crime. Eles escolhiam como alvos bolsonaristas e iam atrás das redes deles para viabilizar multas. A segunda cena dessa história é: para conseguir derrubar esses alvos com multas, bloqueios de redes sociais, bloqueios de contas, processos no CNJ, desmonetização e cancelamento de passaportes, Alexandre de Moraes encomendava relatórios ao órgão de combate à desinformação do TSE e dizia que era para colocar algumas coisas e para tirar outras coisas. A terceira cena é: os pedidos faziam com que Moraes fosse suspeito. Afinal de contas, ele não pode fazer esse tipo de pedido. Mas ele queria decidir esses pedidos, porque ele queria atingir os alvos. E ele podia fazer isso sob sigilo, sem ninguém para recorrer no STF. Só que ele não podia agir como juiz no STF quando ele pediu a investigação. Isso é proibido pelo Código do Processo Penal, que veda a iniciativa do juiz. É ainda proibido pelas regras de suspeição e impedimento que impedem que ele atue quando ele aconselhou as partes. No caso, quando ele determinou que o órgão de combate à desinformação, que fazia os pedidos, deveria fazer. Aliás, atuar quando é suspeito ou impedido caracteriza crime de responsabilidade previsto na lei do impeachment. Aí o que ele fez? Aí eles fraudam os relatórios, adulteram os fatos relevantes para dizer que a iniciativa era de uma denúncia anônima ou de parceiros do tribunal. Chegaram a cogitar fazer denúncias anônimas por e-mail com os pedidos para Moraes. E aí, Moraes, o que ele faz em seguida? Detonava os seus alvos, sempre da direita, sempre de uma corrente ideológica, sempre do bolsonarismo. E detalhe importante, eles sabiam que tudo isso era errado. As próprias mensagens revelam do Ayrton Vieira dizendo: nós sabemos que as coisas estão aí difíceis, mas se alguém for questionar, vai dar coisa muito descarada aqui. Eles falavam expressamente reconhecendo que eles mesmos praticavam ilegalidades. Com o equilíbrio do tempo, agora eu vou passar a vez para o advogado Cacai e também gostaria de saber, na sua ótica, tem mais semelhanças, mais diferenças? Dá para comparar a exploração daquelas mensagens entre procuradores da Lava Jato e o juiz Sérgio Moro com este caso agora entre funcionários do gabinete de Alexandre de Moraes? Cacai. Basília, querida, primeiro, obrigado pelo convite, doutor Deltan, que bom poder encontrá-lo depois de tanto tempo. Na verdade, essa é uma estratégia de defesa, né? A Lava Jato, a comparação que se pode fazer com o que está acontecendo nesse momento com o Alexandre, só quem tem má fé, é um uso de má fé. Eu respeito a ampla defesa. Nós temos que pensar que esse grupo da Lava Jato, que era coordenado pelo juiz Sérgio Moro, e por parte do Ministério Público, instrumentalizando o Ministério Público, o chefe era o Deltan, eu diria subchefe, que o chefe mesmo era o juiz Sérgio Moro. Esse grupo hoje ele tem interesse em desmoralizar o Supremo Tribunal. Por que tem interesse? É uma estratégia de defesa. O CNJ mandou fazer uma investigação dura, pesada, e saiu um relatório que imputa, eu não estou imputando, eu estou dizendo do relatório do CNJ, crime de corrupção, peculato e organização criminosa, exatamente para o grupo da Lava Jato. Nominalmente, ele cita as pessoas que estavam naquilo que nós chamamos de República de Curitiba. Não tem nenhuma relação. O ministro Alexandre, o que existia na Lava Jato era um conluio, claro, comprovado, entre os procuradores, coordenado pelo doutor Deltan, e o juiz federal,
que eu até fico feliz de ele não ter sido cassado, que eu prefiro que o processo seja mais rápido, dando a eles uma ampla defesa, que eles não davam aos réus, no caso da Lava Jato, e que sejam julgados logo pelo Supremo Tribunal, assim que terminar esse inquérito. Agora, Basília, não você comparar o que aconteceu na Lava Jato, onde há comprovadamente havia um conluio criminoso, quem diz isso é o CNJ, e comparar com o direito que tem um ministro do Supremo Tribunal Federal, um ministro do Tribunal Superior Eleitoral, de fazer a investigação, porque tem poder de polícia, artigo 41 do Código Eleitoral, enquanto ministro eleitoral. Não tem absolutamente nenhuma relação. O que nós temos que compreender, e eu respeito, é que há uma linha de defesa, de desmoralizar o Supremo, de desmoralizar o Judiciário. Por quê? Essas pessoas sabem. A Lava Jato foi a base, foi quem propiciou a possibilidade de eleição do Bolsonaro. Nós não podemos esquecer isso. O ministro Moro ganhou, inclusive, como presente, o Ministério da Justiça. Prendeu o principal opositor, ganhou o Ministério da Justiça. Então, a necessidade... Depois houve uma briga entre eles e tal, e eu não vou entrar numa discussão de briga de quadrilha. Mas, depois que houve essa cisão, há uma necessidade de desmoralizar, porque os processos, Basília, estão vindo. Há 300 pessoas condenadas no 8 de janeiro, há 12, 15 anos. Nós temos agora que cobrar do Ministério Público Federal, talvez a demora seja um motivo maior desse certo desespero por parte daqueles que estão sendo investigados. E eu entendo, eu sou advogado criminal. Se você está num processo e vê aqueles pretendentes a terroristas pegar 15 anos de cadeia, imagina os financiadores, os políticos, os generais e aquele que era o maior beneficiado, que tem mais interesse em desmoralizar o Poder Judiciário, desmoralizar o ministro Alexandre, que faz um trabalho absolutamente técnico. Olha, veja bem, eu advogo o Supremo há 40 anos. Ali tem conversa entre assessores. É normal que se dê assim. O ministro, só para as pessoas entenderem, o ministro tem vários assessores, juízes auxiliares. Quando chega uma tese, ele fala, essa é a tese que eu vou levar adiante. Os assessores vão estudar, vão trabalhar, vão fazer pesquisa jurisprudencial. É normal que fala, não, aqui tem que ser um pouco mais duro. Não, busca uma jurisprudência nisso. Não está escolhendo o alvo. Os alvos é que estavam publicamente fazendo um atentado ao Estado Democrático de Direito. Então, isso é um direito do ministro Alexandre Agil, dentro do seu absoluto, legítimo direito, enquanto ministro do TSE, juiz eleitoral, de fazer o que fez. Entrevistar os senhores é um verdadeiro sobrevoo sobre os fatos políticos mais relevantes dos últimos tempos aqui no Brasil. A Lava Jato, completando 10 anos este ano. O senhor Cacai, que defende advogados progressistas, advogados que querem colocar aí em discussão os métodos utilizados por agentes do Judiciário, também do Ministério Público. Então, aqui é um embate, né? É mais do que um debate, é um embate entre duas figuras de muita relevância nacional. Dallagnol, agora é com você. Alguns defensores de Alexandre de Moraes, até não precisa defender porque tem uma amizade com Alexandre de Moraes, mas ao viver a vida aqui no meio jurídico de Brasília, dizem, informalidade não é ilegalidade. Esta é a defesa. Na sua avaliação, Dallagnol, em que pese esta opinião, os atos, as decisões de Alexandre de Moraes entram na berlinda, podem ser invalidadas, anuladas, a depender dessas publicações, das conversas de pessoas de seu gabinete? Dallagnol. Basília, ao contrário do que disse o Cacai, eu não tenho interesse nenhum em desmoralizar o judiciário. Pelo contrário, eu tenho interesse em moralizar o judiciário. Eu tenho interesse no judiciário que puna os corruptos, que livre os inocentes e que não persiga as pessoas praticando censuras e abusos de poder. Eu tenho interesse em buscar justiça, mas eu entendo o Cacai. O que o Cacai está fazendo como várias pessoas ao redor do ministro Alexandre de Moraes, que vão de bermuda ao Supremo, usando a sua criatividade. Afinal de contas, é isso que eles fazem. Quando ele diz que o ministro Alexandre de Moraes tem poder de polícia, isso é verdade, mas a questão não é essa. A questão é que esse poder de polícia, ele só autoriza a investigação de desinformação de crimes no período eleitoral, não a investigação criminal para suprir o Supremo. E mais, ainda que ele possa pedir relatórios como ministro-presidente do Supremo,
ele não pode usar esses relatórios como ministro juiz no Supremo Tribunal Federal, porque a lei assim veda. Assim, a não ser que o ministro, o Cacai aqui, quase um ministro do Supremo, né, do modo como ele está falando, ele queira derrugar o artigo 3º do Código de Processo Penal, que veda a iniciativa probatória do juiz, todos os artigos que prevêem suspeição e impedimento e o crime da lei do impeachment que impede que um ministro suspeito e impedido atue. Agora, eu concordo com o Cacá em uma coisa. O sistema corrupto ele quer realmente inverter a realidade. É a maior piada do mundo. Eles querem devolver os corruptos a posições de poder e colocar os agentes da lei como se eles fossem os corruptos. Essa é a maior piada e a maior inversão de valores da história. E quando a gente compara Vaza Jato com agora Vaza Toga, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na Vaza Jato, a gente estava falando de um material criminoso. Como a Polícia Federal disse, os hackers tinham intenção de adulterar e não havia como confirmar a autenticidade. Agora não, agora é um material legítimo, que veio de um whistleblower, alguém que está soprando o apito diante das ilegalidades, que viu tendo acesso legítimo ao material, e o material é reconhecido. Segunda diferença, na Vaza Jato, os procuradores, os assessores da operação nunca apontaram nada de errado. Essas supostas mensagens não revelaram nenhum crime, nada. Já quando a gente olha para essa Vaza Toga, vem indícios sérios de crime, respeitada a presunção de inocência, e a gente vê uma pessoa de dentro apontando coisa errada. Na Vaza Jato, mais de 15 procuradores independentes atuavam, com diferentes vilões do mundo. Se tivesse qualquer coisa errada, não tinha hierarquia. Se alguém visse alguma coisa errada, pegava a sua mala, ia embora e apontava a ilegalidade. Agora não, agora a gente está falando de um órgão controlado, de assessores controlados pelo Moraes, cargos em comissão ou ainda juízes ou assessores do Alexandre de Moraes, todos subordinados a uma única pessoa, a uma única visão de mundo. Quarta diferença, o Intercept, ao divulgar a Vaza Jato, sempre deixou claro que ele tinha lado. Ele estava de um lado e ele nunca escondeu isso. Essas mensagens divulgadas, supostas mensagens da Vaza Jato, foram claramente instrumentalizadas com o objetivo de destruir a Lava Jato, derrubar condenações e assassinar reputações de juízes e procuradores. Existia aí militância. Já agora na Vaza Toga, não. A Folha de São Paulo é insuspeita, ela está à esquerda. Ela apoiou o Alexandre de Moraes em vários atos que ela praticou. Quinta diferença, na Vaza Jato tinha um Ministério Público atuando e tinha um juiz. Agora não, na Vaza Toga é o juiz, procurador e polícia numa só pessoa. Quem defende o sistema acusatório, quem é realmente garantista, é contra isso. Em sexto lugar, os procuradores, o que eles faziam era combater a corrupção bilionária comprovada. O que o ministro Alexandre de Moraes faz é perseguir pessoas que criticam o Supremo Tribunal Federal, é ir atrás do OAS procurando opiniões ácidas para que possa desmonetizar, calar e censurar. Em sétimo lugar, na Lava Jato, tudo era revisado em 3 instâncias. Tinha por base os fatos e a lei, ainda que possa existir diferentes interpretações. Agora não. Agora a palavra é suprema, de uma só pessoa, não tem revisão e a lei foi rasgada, a Constituição foi rasgada e foi deixada lá atrás uma série de casos, a gente pode explorar aqui. Prisões além de 35 dias, buscas probatórias que eram fishing expeditions, pescarias probatórias, censuras de perfis inteiros e não de posts específicos. E para fechar, em oitavo lugar, a Vaza Jato, ela revelou fofocas. Nenhum ato, nenhum produzido em documentos confirmou aquelas alegações. Pelo contrário, quando a STJ investigou, para averiguar se os procuradores tinham investigado ilegalmente ministros do STJ, comprovou o contrário, que isso não tinha acontecido. Já agora, na Vaza Toga, você vê documentos que provam as fraudes documentais apontadas, levantando sérios indícios de crimes que precisam ser investigados. Obrigada, Dallagnol. Agora eu vou passar para o Cacai. Quem está acompanhando a gente percebe que os dois lados têm oportunidade de falar, não são toda hora interrompidos, é realmente um debate justo. A gente precisa ouvir os dois lados sobre esta questão. Cacai, com você, quero saber o seguinte. Aqui cabe uma discussão sobre qual o papel do judiciário, porque tem muitas pessoas que estão, neste momento, na posição de quem acusa o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que, o Moraes investiga, denuncia e julga, estão interpretando assim a partir das notícias que vieram à tona até agora. Na sua avaliação, esta confusão é descabida ou não? Dá para entender por que as pessoas estão achando que Moraes está investigando e não apenas julgando o caso? Cacai. Basília, em primeiro lugar, é muito bom ver o doutor Deltan falar o que está falando, né? Falar em instrumentalização, falar em ilegalidades, em perseguir pessoas. Para mim isso é uma beleza, porque me remete ao tempo que ele era o chefe o subchefe, que o chefe era o Moro, mas ele era o chefe dos procuradores, e que fazia exatamente isso. Eu acho que ele tem muita condição de falar sobre isso, sim. Até porque eu entendo, repito aqui,
nós temos que dar um amplo direito de defesa a todos esses que estão em posição de ansiedade até, né? Há um relatório do CNJ que é muito grave sobre os membros da 13ª Vara e dos procuradores da República. Esse é um primeiro ponto. Eu respeito aquilo que eles não deram aos réus lá, presunção de inocência. Eu me lembro quando eu entrei com a ADC 43, a presunção de inocência, e nós ganhamos, o Sérgio Moro falou que era a maior derrota da Lava Jato. Agora ele deve ter uma fotozinha dos advogados que defenderam a tese do Supremo Tribunal, porque é o que vai ajudar a todos eles. Veja bem, fazer qualquer comparação. Primeiro, eu não sou amigo do ministro Alexandre, não privo do relacionamento dele. Eu respeito, tenho críticas, muitas vezes, como advogado, a algumas questões que são levadas, como o acesso, questão de sustentação oral, mas isso não vem ao caso aqui. O que interessa é que as pessoas têm que entender como é que se dá a relação entre os assessores do gabinete do ministro. O gabinete do ministro tem vários assessores. O ministro já disse, ele diz qual vai ser a decisão dele e os seus assessores conversam entre eles. Isso é normal. O que não é normal era, na época da Lava Jato, um juiz ter um conluio com os procuradores. O juiz falar assim, tal procuradora é ruim em audiência. Uma delegada de polícia forjar um documento, forjar um depoimento e eles protegerem essa delegada de polícia. Olha, comparar, sinceramente, parece assim, é comparar ser humano com o ser germano. Não tem nenhuma relação, nenhuma. O CNJ já disse várias vezes, tecnicamente, das irregularidades da Lava Jato, eu dou a eles o direito pleno, tenho o direito de dar, eu sou advogado, sou um garantista e defendo a Constituição. Só isso. Eles têm que ter o pleno direito de defesa. Agora, no caso do ministro Alexandre de Moraes, não há nenhuma irregularidade. Ele não escolhia alvos algum. O que acontecia? As questões eram públicas, as pessoas estavam... Nós temos que lembrar que esses fatos se deram numa época em que se atentava contra a estabilidade democrática, se atentava contra a democracia no Brasil. Tudo isso está acontecendo agora, essa tentativa de desmoralizar o Supremo, talvez um dos maiores ingredientes seja a demora do Ministério Público em apresentar as denúncias. Porque naquela época, o que era necessário fazer? O ministro Messias, da AGU, fala muito bem isso. Nós temos que lembrar em que época que se deram essas conversas. Normais, regulares. Todos os ministros, desembargadores de Tribunal de Justiça, Tribunal Regional, todos eles que têm uma equipe, determinam, querem que seja feito esta linha. E os assessores têm que conversar até chegar a um ponto final, que no final é levado ao ministro, e o ministro é que vai decidir. O ministro é que vai dar a última versão. Uhum. Não havia absolutamente nenhuma escolha de alvos, Basília. É normal. As pessoas iam a público para monetizar, para ganhar dinheiro, e tentavam desmoralizar o judiciário, atacavam o judiciário, atacavam a democracia de uma forma absolutamente clara. Era público. E, evidentemente, com o poder de polícia, o ministro Alexandre teria que dizer, olha, soube disso, investigue isso, investigue... Os relatórios são absolutamente sobre questões públicas e que têm que ser feitos e têm que ser usados. Eu não consigo nem entender. A matéria é tão frágil, quando ela saiu, não foi ouvido nenhum advogado, nem de um lado nem do outro. Essa matéria ela veio realmente com uma estratégia para desmoralizar o Supremo Tribunal. Não é de hoje. A tentativa de desmoralizar Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal e a época do Tribunal Superior Eleitoral é uma tentativa que vem de longa data, como estratégia de defesa. Eu não estou nem... Veja bem, eu acho que a defesa ela tem que ser ampla, mas ela tem que ser ética, ela tem que minimamente respeitar aquilo que é a base, no meu ponto de vista, a base do Estado Democrático de Direito. E, neste caso, a tentativa de desmoralizar o Supremo e atacar o Poder Judiciário sem nenhum fato concreto que gere qualquer preocupação. Tanto é importante dizer, para terminar, Basília, que o Ministério Público, representado pelo Procurador-Geral da República, no plenário de quarta-feira, doutor Paulo Gonet disse, olha, todos esses atos do ministro Alexandre passaram para a minha supervisão, tanto no Supremo Tribunal Federal, tanto no Superior Eleitoral. Estão absolutamente corretos. Isso. É diferente. Lá a Procuradoria, aqui nesse caso do Alexandre, a Procuradoria está do lado da Constituição. Na Lava Jato, a Procuradoria estava em conluio com o juiz. Tanto é que o CNJ faz um relatório fortíssimo, determinando para apurar responsabilidade criminal. Então, eu acho que o ministro Alexandre fez de uma forma correta, dentro da lei e sempre supervisionado pelo Ministério Público, nas palavras do próprio Procurador-Geral da República.
Respeitadas aqui as palavras dos dois, este é um assunto que deixa todo mundo à flor da pele, né? Ainda mais quem vive isso no dia a dia, seja Ministério Público, políticos, judiciário, governo, quem está na praça pública, né? De discussão sobre poder, sobre decisões, quem tem a razão neste Brasil. Eu quero agradecer e muito Deltan Dallagnol e Cacai, Antônio Carlos de Almeida Castro, por este debate respeitoso, apesar da inimizade ou da disputa dos senhores.